Muito bem. Inauguramos aqui hoje na TV Metropolitana Rio o programa Inclusão, né? Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Metropolitana Rio. E hoje abrimos um programa aqui, recebendo esse sorriso lindo, maravilhoso aqui da nossa professora, pedagoga Miriam Medeiros, subsecretária estadual. Rapaz, o nome é grande demais. Planejamento e Ações Estratégicas da Secretaria de Estado de Educação, Rio de Janeiro. Prazer receber você aqui, Miriam. Prazer enorme. Inaugurar meu programa com você. Acho que é para ter sucesso de verdade, né? Queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Por favor, Miriam. Marinho, nós agradecemos o convite, né? Em nome da secretária de Educação, professora Roberta Barreto, em nome de uma equipe incansável, né, das subsecretarias que compõem a secretaria da SEDUC, da Subpar em especial. É um prazer estar aqui para falar dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa vontade de transformar a educação. Mas antes de a gente falar de educação, a gente quer conhecer quem é a professora Miriam. Quem é essa mãe, essa educadora? Como é que começa isso, essa história? Conta pra gente. Eu vou começar um pouquinho do final? Pode tudo. Professora Miriam é a avó do Ravi, um menino lindo de 3 anos, mãe do Ronaldo e da Ayane, que veio morar com a sua família em Duque de Caxias. Olha, há cerca de... A gente tem mais de 50 anos aqui, né? Eu tenho 58 anos de idade, minha família veio para cá quando eu tinha 5 anos. Então, a gente viu muita coisa acontecer em Duque de Caxias e eu me orgulho em ser professora desta rede, da Rede Municipal de Duque de Caxias, e professora da rede estadual. Então, assim, eu sempre disse que eu tinha, na vida profissional, eu sempre tive 2 grandes amores, né? Que é a rede municipal e a rede estadual. E sempre sonhei em ser professora desde os primeiros anos, lá no Jardim de Infância. Antigamente nós chamávamos de Jardim de Infância. Jardim de Infância. Isso. Então eu sonhei lá no Colégio Estadual Adelina Castro, e com a professora Sônia, que nós chamávamos carinhosamente de tia, né? Então eram as nossas tias. E a tia Sônia era minha professora do Jardim de Infância. E desde esse momento, né, as minhas brincadeiras preferidas eram as brincadeiras que envolviam a sala de aula. O guarda-roupa da minha mãe, que só tinha uma porta, o espelho desse guarda-roupa era o nosso quadro. Eu roubava um pouquinho, né, o giz da sala de aula, o giz branco da sala de aula. Quem não brincou com o giz? Pegava as pontinhas que ficavam do quadro da professora e levava para casa para dar aula para as minhas irmãs, para as bonecas, para as crianças do entorno. Então, com essa brincadeira, o gosto, a vontade e a paixão de ser educadora surgiram. Caramba, bem de infância mesmo, né? De infância, os primeiros anos. Mas a maioria dos professores, né, já vem desde a infância esse desejo, essa vontade de lecionar, que não é fácil, né? Não é fácil, a gente reclama que o salário é pouco, é isso, mas está muito no amor. Está muito na paixão. A gente percebe muito isso. Está para além do salário. Lógico, todo mundo paga a conta, tem dificuldade, mas é um exercício muito, muito forte. Quem seríamos de nós se não fossem vocês, professores? Não estaríamos aqui. Acho que a gente pode contribuir, a gente contribui muito para a formação, né, social, para a formação humana de muitos e muitos. Hoje, na rede estadual, nós temos cerca de 650 mil alunos, né, jovens, mais os alunos, todos os alunos que nós já que temos na rede municipal. E eu passo, né, minha trajetória, minha primeira experiência foi na escola particular, que hoje é uma escola municipal, lá no Rui Barbosa, no Gramacho, não sei se você conhece. Conheço, Gramacho. Então, aquela escola grande, logo no centro, né, o Rui Barbosa, foi uma escola particular um dia. E eu comecei a minha trajetória ali. E todos os dias ia para a escola, trabalhava nos anos iniciais. Foi uma experiência muito boa. E eu aprendi lá que os melhores professores da rede pública tinham que passar pela rede privada. Então, foi assim, uma experiência muito boa. Depois, já no 3º ano, eu fiz o primeiro concurso do município. Fui aprovada, né, governo de Uberlândia Oliveira.
E aquela época, se as coisas são difíceis hoje, aquela época eram bem mais difíceis. Mas foi uma oportunidade de eu conhecer a rede pública, de me apaixonar por ela e me dedicar uma vida inteira. Hoje eu sou aposentada das duas redes, mas continuo, né, trabalhando na rede estadual como subsecretária, né, exercendo essa função que exige tanto de mim, de toda a minha equipe, procurando fazer o melhor e trazer o melhor. Acho que é isso, né? Ainda não consegui perder o brilho no olhar, assim como meus colegas, assim como eu vejo acontecer nas práticas que são trocadas, né, nas salas de aula, no empenho que eu vejo de muitos professores docentes que não perderam o brilho no olhar, que não perderam a vontade de transformar e entendem que a transformação começa a partir da escola. Eu acredito nisso, acredito que, como uma boa freiriana, não pode ser diferente, né? Eu acredito que a boa escola pode mudar a nossa história, assim como mudou a minha história, muda as histórias, né, de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos que a gente recebe todos os dias nas nossas unidades. Imagina, a família não reclama, não aposentou, a família quer ir em casa. Reclama, mãe. Normal, né? Mãe, não está na hora de parar um pouquinho, mãe? Pode diminuir um pouquinho o ritmo. A filha fala assim, o filho, não, mãe, continua trabalhando. Não, mãe, você ainda tem muito que contribuir. E a mãe fica entre a filha e o filho e o desejo, né? Assim, o desejo de fazer mais, o desejo de fazer melhor, o desejo de ser uma profissional melhor a cada dia. E assim, a gente vê que os desafios da educação ainda são muito grandes, né? Por muitas vezes a gente diz, não, a gente já viveu essa etapa, não vamos viver mais. Não, mas a gente precisa... A educação é esse movimento contínuo, né? De mudança, de desejo de transformar. Um dia na educação não é igual ao outro. Então, a gente não tem uma rotina na educação, uma rotina em nenhuma escola, né? Acho que a gente gosta muitas vezes da rotina, mas na educação a gente não tem rotina. Então, é fazer mais e cada vez... A gente tem hoje uma sociedade que exige muito de nós. Então, quando eu entrei na rede, lá em 1987, a gente tinha uma escola. E hoje a gente tem outra escola. A pandemia fez isso com a gente, né? A pandemia fez com que a gente... Foi um divisor de águas na nossa vida, né? Olha, até aqui a gente caminhou de uma forma e hoje a gente caminha de outra forma. Miriam, educação, todo dia, como você falou, tem algo diferente acontecendo, né? Aí nós temos a chegada da tecnologia... Sim. Telefone, na sala de aula, se incomoda, não incomoda, a chegada da educação inclusiva. Como é que vocês estão enxergando isso lá na subsecretaria? Só a chegada da tecnologia, o telefone, permite, não permite na sala de aula, em que momento ele é saudável, em que momento ele atrapalha. E esse preparo da rede para receber essas pessoas com deficiência, tem sido um grande desafio para vocês? É um grande desafio. A gente vê chegar cada dia mais um número maior de pessoas. Aí a gente vem se preparando para isso, né? Hoje nós temos mais de 11 mil alunos nas nossas escolas que precisam de uma atenção especial, que precisam de um cuidado especial, que precisam da garantia do princípio de equidade. Eu preciso olhar cada um de forma individual, né? Então, por mais que a gente pense, a educação inclusiva ela precisa acontecer. A gente precisa viver nesse mundo inclusivo, viver nesse mundo que respeite a deficiência do outro, que respeite a forma de ser do outro, que encare o outro de uma forma humana. Então, construir essa educação é o nosso desafio. Não posso deixar de ver e vivenciar no meu dia a dia que eu tenho alunos que têm outras necessidades e que precisam que essas necessidades sejam atendidas. Então, esse é o nosso desafio. A gente entende que a tecnologia precisa estar a favor da escola e não o contrário. Que a tecnologia, quando não utilizada da forma correta, ela pode trazer, inclusive, vários problemas, né, de saúde para as crianças, né? O uso da tela, por exemplo, que a gente vê, os médicos vêm nos alertando diariamente a respeito. E é preciso preparar o nosso professor para que ele consiga receber esse aluno da melhor forma. Então, assim, são muitos desafios.
tornar a nossa escola mais competente, no sentido de promover, né, recursos para os alunos, e entender que os recursos humanos passam também por esse preparo. Então, meu professor precisa estar preparado para atender a esse aluno que chega com uma necessidade ou outra. Não dá para eu pensar que a escola não sozinha vai dar conta, é claro que não. Mas se a gente tem toda uma equipe voltada para atender, infelizmente Daniel não pôde estar aqui conosco hoje, que ele é o nosso superintendente, né, da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, mas o nosso trabalho vem sendo incansável. É para promover essa escola que a gente acredita, dar melhores condições para atendimento aos alunos, a garantia do cuidador, a garantia dos mediadores em sala de aula, para que a gente tenha o suporte necessário aos nossos professores, aos nossos alunos. Uma coisa que a gente vem conversando muito na secretaria, nós já iniciamos toda uma proposta de formação, né? E essa novidade desse ano, a gente continua com as trilhas pedagógicas, mas a grande novidade desse ano é a trilha da família, que a gente precisa acolher essa família, que tem essa criança, esse jovem, esse adulto, que precisa da orientação, que precisa de suporte. Então, nosso trabalho vem sendo nesse sentido. Miriam, fiquei muito curioso e me preparei muito para vir para essa entrevista de hoje. A gente sabe que a educação é que transforma. Sim. Ela que faz mudar a sociedade. A gente tem acompanhado o trabalho. A gente sabe que é um desafio. Nada vai ficar bom de uma hora para outra. Não. Tudo é um processo. A gente tem acompanhado, a Secretaria tem acompanhado isso, tem se preparado para isso. A Secretaria Estadual, a gente sabe que já tem um contrato com o empresa de transporte para cadeirantes. A coisa está evoluindo. Já é. E quando você toca na família, aí fico muito feliz quando você fala. Eu faço um outro programa que a gente fala muito disso, de cuidar de quem cuida. Sim. Essas mães atípicas, de pessoas com deficiência, ela também tem um abalo psicológico muito grande. Ela precisa de carinho, precisa de afeto. Quando eu vejo você falar, para trazer essa família para dentro da escola, eu acho que esse é o momento. A escola cumpre o seu papel. Sim. Então, o vício da gestão mostra que a gente tem um caminho importante pela frente. Não é fácil, não é de um dia para o outro. Mas saber que está sendo construído, a gente fica muito feliz dessa notícia. Tenho certeza para você que nossos telespectadores vão estar felizes ouvindo essa informação. Essas mães precisam desse cuidado, desse carinho, dessa aproximação. Não tem lugar melhor do que a escola. Todo mundo se sente acolhido na escola. Todos nós sentimos falta de escola. Então, notícia boa, em primeira mão, o programa já começa assim. Já começa bem, né? Maravilhosa. Não dá para deixar a família de lado. Não dá, é trazer, acolher, escutar. Essa escutativa é um projeto que a gente já faz já há alguns anos, né? E começou aqui em Duque de Caxias, na Secretaria Municipal de Educação. Eu fui subsecretária em 2 mandatos, depois eu fui coordenadora de ensino, né, na gestão lá da professora Roberta, e aí a gente construindo nossos referenciais curriculares, trabalhando nesse sentido e trabalhando na promoção da escola inclusiva. Então, essa escuta ativa surge lá, uma equipe bacana, comprometida também aqui no município de Duque de Caxias, que vem realizando essa escuta, trazer essa família, procurar dar o suporte que essa família precisa, também é nossa obrigação. Muitas vezes a escola se acha no compromisso, quer dizer, porque exige muito da escola, né? Se exige muito, às vezes a gente diz assim, nossa, será que a escola suporta? Eu digo, a escola suporta, porque a escola tem compromisso com o outro, tem compromisso com a vida humana. É claro que outras instituições também fazem esse trabalho. E muitas vezes falta ao professor, né, alguns conhecimentos mais específicos, mas que a gente encontra esse suporte na saúde, né, encontra esse suporte na assistência. E assim, eu penso que esse momento que a gente vive hoje na nossa sociedade é um momento de unir forças, é um momento de mãos unidas mesmo, para mover todo esse pensar negativo a respeito da inclusão, todo esse pensar negativo a respeito do atendimento à necessidade, às especificidades de cada aluno. Então, é pensar a inclusão sob um novo olhar,
Não é apenas aquele de que deixo na sala de aula todos, mas eu deixo da sala de aula todos, com todo cuidado, com todo respeito, com todo o suporte que é necessário. Isso é muito bom saber da gestão. As pessoas não entendem muito. Acho que o Estado só atua no segundo grau, no ensino médio. O Estado tem o papel de normatizador das prefeituras também. Então, também é dever da Secretaria de Estado de Educação também cuidar da educação na prefeitura. Né? Sim, só acho que é solto, mas não é. Eu queria fazer uma pergunta, como é que é? E o esporte? A aula de educação física? A gente percebe que tem um movimento para além da aula de educação física, chegando projetos esportivos, né, de luta, seja o que for, na escola. Isso foi pensado na gestão? Nós estamos implementando já algumas escolas com itinerário de esportes, né? Então, assim, várias escolas já cumprindo esse itinerário. A maior parte das nossas unidades são de ensino médio. A gente tem cerca de 95% do atendimento do ensino médio. Então, o ensino médio, assim, em sua grande maioria, é com a rede estadual. Mas nós atendemos também os alunos do ensino fundamental, segundo segmento. Então, a gente tem um grupo aí que chega a 25%, 35% de alunos nessa faixa etária, né? Que a gente divide um pouco essa responsabilidade com os municípios, entendendo a importância do esporte para o desenvolvimento do aluno, desenvolvimento pleno do aluno, né? A gente vem estimulando e criando essa nova possibilidade, né, de atender mais alunos de itinerário de esporte. A gente tem tanta coisa boa acontecendo, as pessoas só se apegam às coisas ruins. A gente tem que enaltecer as coisas boas. Você viu, vendo na escola, o Leonel Brizola, o Convênio Brasil-França, os dois alunos que foram só aqui. Contar um pouquinho dessa história para a gente? Ah, sim. Então, o Bernardo e a Yasmin, né, foram lá. Brasil-França é uma escola intercultural. Assim como nós temos mais de 20 escolas interculturais. Eu brinco com a professora Roberta assim, nós temos que ter todas as unidades que atendam, né, as nossas crianças na questão da língua, né, que sejam mais interculturais, porque assim, para além da língua, a gente toda uma apropriação da cultura, e eles foram selecionados, eles são os 2 alunos, né, da América Latina, eles representam as escolas públicas da América Latina, então é uma representação muito grande, é uma representação de muita importância, eles estavam muito entusiasmados no dia, né, da viagem, eu estive com eles, assim, e eles assim, têm noção de toda a responsabilidade. Eu disse para eles, olha, a escola pode levar vocês para espaços inimagináveis. Então, vamos nos apropriar de tudo que vocês puderem. Vamos levar essa mochila que vai vazia, precisa voltar cheia de experiências bacanas, desse conhecimento de mundo, desse olhar. Eles estão com o consulado lá e já fazem passeios, eu já recebi as fotos das mães, chegaram bem, fizeram boa viagem, estão muito animados com essa aprendizagem. Eles voltam, assim que a gente volta do recesso, nós vamos retornar do recesso no dia 22 de julho, e eles estão voltando também nesse período. Além dos intercâmbios, né? A gente tem um projeto de intercâmbio e nós vamos levar muitos alunos para o exterior, muitos alunos para conhecerem outras realidades, outras culturas, que são os nossos alunos das escolas interculturais. E tudo que o nosso aluno se destaque na rede estadual, a gente financia viagem, a gente vai ter agora aqui com o Brasil-Turquia, eles vão participar de um concurso, né, de barco, né? Eles tem lá um barco na escola sendo construído, né, com energia solar. Quero convidar vocês para participar, conhecer ali, aqui no Gramacho, né, no Jardim Gramacho, esse projeto maravilhoso. Eles vão participar desse concurso e a gente, assim, e já tem tudo foi financiado pela rede estadual, tudo foi concedido pela rede estadual para que eles se desenvolvam bem, para que o projeto seja um sucesso, né? Tem tanta coisa boa. Esse projeto em parceria com uma universidade UFRJ. Então, assim, tudo que a gente
pode propiciar a escola, propiciar o aluno, a gente vem fazendo. O que a gente percebe muito, a máquina pública, todo mundo só vem para falar mal. Sim. Ninguém fala das coisas boas que acontecem, mas o próprio governo também não divulga Sim. essas coisas que estão acontecendo. Não tem essa mídia positiva apresentando. Então, é uma ideia que a gente tem do programa, exatamente isso. Mostrar o que está acontecendo de bom. Isso é um convite maravilhoso. Nunca imaginei que a gente tivesse isso na rede pública. Temos muitos projetos maravilhosos, exitosos, bem-sucedidos, sucessos, cases de sucesso, assim, que a gente pode compartilhar aqui. É bacana trazer a escola para falar dessas propostas. E para que ela admita, eu digo assim, que ela reconheça, né, o quanto é bacana estar envolvida nessa ação, o quanto é bacana, o quanto a sua escola é valorizada. A gente visita as escolas e a gente fica assim muito, eu particularmente fico muito emocionada de ver os alunos com tanto empenho, com tanta vontade de fazer, as famílias envolvidas. Acho que é importante o olhar para a escola, sabe? A sociedade precisa ter um olhar diferente da escola. Escola e família, sociedade precisam caminhar mais juntas. A gente não tem só sucesso, a gente tem muitos problemas na rede. E a gente tem certeza que se a família se aproximar mais da escola, ouvir mais a escola, estarmos juntos, e a escola também fazer esse exercício, a gente caminha bem melhor. Eu acho que bacana esse exemplo aqui, da gente divulgar as coisas boas que acontecem na rede, da gente ter esse espaço, né, para a gente divulgar tudo isso, porque nós precisamos do positivo. O positivo, muitas vezes o negativo, ele é mais forte na nossa essência, né? Pesa mais para nós. Olha, uma experiência negativa, uma questão de insucesso, né? Quando nós chegamos em 2023, a gente tinha muita questão da violência na escola, muita coisa acontecendo de violência na escola. E nós começamos a pensar de que forma reverter isso. Como que nós revertemos isso? Falando do positivo também na escola. A escola também precisa se amar, a escola também precisa se reconhecer como um espaço de muitas conquistas, de muitas possibilidades. Então, eu ouvi aquele aluno que concluiu o seu terceiro ano do ensino médio, mas que pode voltar trazendo uma experiência muito bacana do que está vivendo. Eu vejo assim, algumas escolas fazem isso em suas rotinas, voltam, né, trazem os alunos que concluíram de volta à escola para que eles possam falar das experiências, do novo emprego, da nova oportunidade, da nova universidade. Então, isso para nós é muito importante. Entendo que o espaço da escola é o melhor lugar de convivência que nós podemos ter. A rede estadual, então, abriga os CIEPs. Sim, né? sim. CIEPs, todo mundo diz, o CIEP é dentro de comunidade. Não é verdade. A comunidade que se criou no entorno do CIEP. Também. Por entender que aquele espaço é tão importante para ela, aquele ginásio pode utilizar a quadra para fazer uma série de atividades ali. É uma escola inclusiva, com rampas. Olha, quanto tempo tem do CIEP. E a gente não tem feito escolas tanto inclusivas quanto é o CIEP. É legal a gente contar essa história. É a nossa história. E o que está acontecendo? Esses convênios eu achei maravilhoso. Fiquei sabendo. Eu cara, preciso saber mais como é que é isso. Fiquei sabendo que vai ter Angola no Infante Dom Henrique em Copacabana. Isso. Tô sabendo. Tem outros projetos maravilhosos. Nós temos um drone tomando conta de vocês aí para saber. Ai, que bom que vocês estão. E assim, a gente vem a cada ano, né? A gente tem a SUPES que cuida desses projetos especiais, e lá com a Cristina e toda a equipe, uma equipe muito aguerrida, né, muito lutadora. E assim, é muito difícil até para mim falar, porque assim, eu vejo todo o empenho da galera toda, né, do grupo todo, da equipe toda, para garantir. A gente teve agora a implantação do pé de meia, por exemplo. E aí, olha, 2h da manhã a gente estava se falando, como é que tá? Conseguimos escrever quantos alunos e tal, porque assim, a gente precisava cruzar as informações. Então, assim, falar com o Eduardo 2h da manhã, 3h da manhã, né? Lá da Suplan, lá coordenado lá pela nossa superintendente Carla, compensa muito, vale muito a pena você ter esse olhar, né?
Esse olhar de que as pessoas não estão ali, não é um olhar desrespeitoso, não, mas é um olhar que reconhece que as pessoas não estão ali brincando, que as pessoas são muito sérias no que fazem, que as pessoas estão envolvidas, né? Quando eu penso, por exemplo, eu fui diretora do CIEP, fui diretora do CIEP 318, Paulo Mendes Campos. Hoje mesmo nós estávamos vendo fotos lá daquela época, de 30 anos atrás, de 28 anos atrás. Então a gente vê o quanto o CIEP foi importante, o quanto a professora Roberta foi diretora do CIEP, né? É um marco importante, o CIEP na nossa educação. Nossa, e o CIEP muda tudo. O olhar de um professor, quando ele entra no CIEP, ele é outro, porque assim, ainda mais naquela época, né? A gente, hoje também, porque é uma escola que tem espaço, é uma escola que tem possibilidades inúmeras, uma escola que está atenta a essa questão da sua comunidade. Então, acho que é isso. A gente precisa ter esse olhar dos CIEPs, ele precisa ser reproduzido em cada uma das nossas unidades, sabe? De quando a gente chegou lá há 30 anos. É claro que o CIEP tem muitos problemas, né? Mas aí a gente tem lá a superintendência que cuida, né? E também tem a subsecretaria que cuida com muita propriedade lá, o Marinho e toda a equipe, para garantir que as nossas escolas tenham uma infraestrutura bacana. Não é simples. Não é fácil, né? São 1.233 escolas, mas é que estão em processo. Daqui a pouco a gente vai poder divulgar as que serão inauguradas. A gente tem algumas escolas para inaugurar. Então, assim, vou dar o som, são testes de spoilers aí para gente. Isso, vou enviar uns relatórios para você toda semana, para você falar com a população de tudo isso que a gente vem fazendo, né? E é um trabalho de muita força, porque assim, é um trabalho de quem acredita, né, sabe, nas possibilidades. Então, não dá para a gente pensar que fazer educação é uma forma, né, de irresponsável de ser, mas assim, é um compromisso de cada educador, em cada unidade de ensino, em todas por isso que a gente precisa investir na formação desse profissional, por isso que ele precisa, não pode deixar de estudar, né? Um educador não pode deixar de estudar, ele não pode deixar de ter seus livros de cabeceira, ele não pode deixar de se encantar com o trabalho dos seus alunos, com a fala dos seus alunos. A gente não vive, né, no País das Maravilhas, a gente não vive num mundo de sonhos, mas a gente vive num mundo de possibilidades. E se eu acredito, a minha obrigação, enquanto cidadão, enquanto educador, é fazer essa diferença acontecer. Nós fizemos uma visita lá na secretaria, fiquei como observador e fiquei reparando a equipe, né, da gestão. Dali saem as decisões, e vi que muito próxima, muito engajada uma com a outra. E a gente conhece um pouquinho mais a fundo, sabe da parceria que a senhora tem com a secretária Roberta. Sim. Isso determina um case de sucesso? Essa parceria de muito tempo, trabalhar junto, mas saber o que a outra está pensando. Isso facilita no dia a dia? Porque a gente já, já conhece o outro, né, nessa relação de muitos anos de trabalho, uma já reconhece a outra nas suas necessidades, nas suas decisões. O olhar já diz, olha, esse olhar, essa resposta, esse olhar, né? Então, nós trabalhamos juntas, como eu disse, né? Ela também foi diretora de CIEP. Nós trabalhamos juntas desde 1994. Então, assim, essas idas e vindas, né? E nós trabalhamos juntas também na Secretaria de Saúde, né? Quando ela esteve na subsecretaria. E naquele momento eu coordenava o estágio da rede de saúde. E a gente também viveu a questão da pandemia, né? Quando a pandemia chegou de uma forma assim avassaladora, né? Acho que isso facilita muito, né? Porque cada um conhece o potencial, né? Eu conheço o potencial, ela conhece meu potencial. A gente não precisa provar mais nada, porque a gente já se conhece. Então, assim, é uma relação de muito respeito. A gente entende, a professora Roberta, subsecretária de Estado de Educação. Eu me emocionei no dia que nós fomos ali
ao ENF, né? Ali na Marinha, Uhum. no Cefam. No Cefam. No Cefam, nos dias, né, que ela foi recebida lá de uma forma com honra de honra de Estado, né? Então, assim, a gente se emociona quando vê o outro numa posição de ser muito respeitado, ser muito valorizado em função de toda uma trajetória, né? Que não acontece do dia para o outro, mas é uma trajetória de longos anos. A gente tinha a curiosidade e trazia aqui, inaugurar o programa com você, Miriam, é saber essa história. Quem é o educador por trás da subsecretária? Quem é essa pessoa que está naquela posição de gestão? Por isso a gente fez questão de trazer você aqui, futuramente trazer a professora Roberta, a gente sabe da dificuldade da secretária, as atividades que ela tem, sim, né, sim, de gestão. Até algo que a gente precisa saber, contar aqui, essa chegada da educação integral de volta na rede estadual. Como é que está isso? Conta pra gente. A gente vem caminhando, né, dentro, assim, a professora Miriam, né? A professora Miriam, essa pessoa que nos fala, essa educadora que não desistiu da luta, né? Eu comecei, como eu disse para você, comecei lá nos anos iniciais, com a educação infantil, depois fui trabalhar na Taquara, assim que foi aprovada no concurso, né? E Taquara é um bairro maravilhoso, com uma população muito atenciosa aos professores, né? Eu, quando caminhava do Barão da Taquara para o Nova América, eu recebi inúmeros convites. Vem almoçar com a gente, vem tomar um café. Então, assim, nós ganhávamos bolo, frutas, né? Frutas de presentes, alunos muito afetuosos. Fiquei 10 anos lá no Barão do Taquara. Depois fui para o Nova América. Então, tive oportunidade. Essa minha trajetória na educação me deu oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que eu jamais vou esquecer, pessoas que estão assim, fazem parte, né, da minha história. Por exemplo, eu conheci a professora Cleusa, uma querida diretora do Barão da Taquara. Conheci a professora Ângela Lomeu, ela foi minha diretora aqui, depois nós trabalhamos como subsecretárias juntas, aqui na Secretaria de Educação em Duque de Caxias. Então, esse encontro que a gente faz com pessoas que têm um ideal, que têm a vontade de transformar, mexe com a gente. Quando eu fui assumir a direção do CIEP, que a gente assume uma escola de horário integral, você entende que é aquilo, é aquela proposta que vai fazer a diferença. Hoje, por exemplo, nós temos na rede inúmeros pedidos dos nossos alunos para formação técnica, e nós estamos trabalhando nessa dobradinha, né? Lá junto com a Subsecretaria de Gestão de Ensino, professora Joilza, a gente vem trabalhando juntos para construir um projeto bacana. Vários, porque a gente não vai dar conta, um projeto não vai dar conta, mas assim, uma parceria muito bacana com o Sistema S, né? Para a gente poder ofertar para a nossa criança, quer dizer, para o nosso jovem, eu acabo chamando todos de criança, mas ofertar para os nossos jovens essa coisa da formação técnica que eles precisam para vencer, sabe? Para a escola oferecer mais, né? Uma outra coisa que a gente... Então, assim, nós temos várias escolas, assim, inúmeras, ampliando o seu horário integral, para o horário integral. Algumas ainda não podem, eu digo que ainda, porque a gente precisa se preparar para ter realmente uma escola que o aluno tenha condições de permanecer durante todo o dia, né? Então, a gente precisa preparar essa escola. Em algumas regiões, a gente não tem possibilidade, mas em todas que a gente tem possibilidade, a gente vem fazendo. Todas que a gente consegue mesclar a entrada, precisa pensar na matrícula, né? A gente tem lá a coordenadoria que diz assim, olha, você tem que pensar nesse aluno 3 anos. A gente não pode implementar aqui, Roberto, né? A gente não pode implementar aqui porque a gente precisa pensar esse aluno 3 anos. Então, assim, eu preciso preparar uma escola para que ela atenda esse aluno de forma, né, com esse horário integral durante toda a trajetória dele do ensino médio.
Essa escola precisa ter um espaço físico adequado. Essa escola precisa de condições adequadas para esse aluno. E um projeto bacana. Por isso que a gente vem novidades por aí. A professora Roberta, daqui a uns dias, vai anunciar de muitas formações técnicas para os nossos alunos. O drone está acompanhando vocês aí. E fazer uma pergunta, professora. Educação integral é o futuro da educação? Se a gente parar para pensar que em muitos países sequer imaginam a possibilidade de uma escola que funcione em horário parcial, né? Muitos países hoje dizem assim, na Europa, por exemplo, a maioria, né, dos países, a gente tem que vencer esse desafio no Brasil. A gente precisa garantir o horário integral para todas as escolas. Todas, sem exceção. De que forma ele vai acontecer tem muito a ver com a linguagem daquele espaço, tem muito a ver com a forma que aquele grupo de escolas se organiza, com a linguagem daquela região. Mas a gente não pode pensar de outra forma. A gente precisa avançar cada dia mais no horário integral. Cada dia mais. A gente tem um número de escolas agora que a gente vai para 2025, que a gente vai ampliar o horário integral. E assim, é pensando dessa forma, né? Com essa organização. Também a gente não pode, de uma hora para outra, propor uma mudança numa escola que não tem espaço para isso. De uma escola que ainda tem muitos alunos, uma comunidade que a gente ainda não tem uma possibilidade. A gente enfrenta, por exemplo, os problemas lá na capital. Na capital, a gente tem muita gestão compartilhada. Esse ano, a gente conseguiu começar uma sementinha, né, que é o turno vespertino, que ele atende os nossos alunos no período da tarde até o iniciozinho da noite. Por quê? Porque a maioria das nossas escolas na capital, onde a gente tem a maior demanda, elas funcionam no horário noturno. Aí a gente tem um aluno que ainda está lá numa idade que precisava estudar no diurno, mas ainda existe a necessidade dele estudar no noturno. Então, essas questões, por isso a gente vem tendo um diálogo bacana com o município do Rio. Essas questões a gente precisa pensar de uma forma mais coesa e juntos, né? Não dá para pensar. Por isso o regime de colaboração, que a gente tanto fala. Eu queria falar da nossa campanha Bora para a Escola. Bora falar. Bora falar. Então, infelizmente, a gente tem um número grande, né? Se eu não falar, a professora Carla me pega lá. A gente tem um número grande de alunos com evasão, né? E a evasão causa muita coisa, né? Inclusive repetência, inclusive, né? Tantas outras questões. Aí agora nós temos um pacto, né? Um pacto com os órgãos fiscalizadores, com outras secretarias do governo, para diminuir essa evasão. Na verdade, a gente não quer diminuir, a gente quer acabar com ela. Mas, para isso, o menino tem que estar na escola. Aí eu conclamo as famílias que não deixem seus filhos em casa, que acompanhem a vida escolar dos seus filhos. Quando eu fui diretora do Colégio Estadual Santo Antônio, eu dizia para as mães nas nossas primeiras reuniões, você está sendo matriculada junto com seu filho. O caderno do seu filho é o seu caderno. E você precisa acompanhar o desempenho do seu filho. Você precisa estar atento. Mas eu não conheço a professora, mas ele já está no ensino médio. Mas você sabe quando ele deixou de ir. Você sabe que naquele dia, 9 de julho, que naquele dia você não encontra nenhuma matéria sobre a escola, né? Não tem nada, não tem nenhuma atividade. O que aconteceu naquele dia que aquela página do caderno está em branco? Então, com esse olhar sensível, você consegue se matricular junto com seu filho. Entender a importância da escola é fundamental. Então, assim, essa campanha, né, esse grande projeto, esse grande programa, esse grande pacto,
ele veio assim de uma forma muito significativa. Nós estamos unindo todas as ações da SEDUC a favor da permanência desse aluno na escola. A ideia é fazer busca ativa? O Conselho Tutelar está envolvido com isso, nesse projeto? Conselho, todos. Conselho Tutelar, Ministério Público, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, todos. Direitos Humanos, todos. Nós estamos chamando muita gente para esse grande movimento. E a adesão é muito boa, porque todo mundo se preocupa, né, com a escola. A gente tem as nossas recordações da escola, né? Algumas negativas, mas muitas positivas. Então, é sobre isso, desse grande movimento. Sempre foi um ambiente saudável a escola. Sempre foi. Todo mundo fala com recordação dos amigos que teve. Sempre. O espaço que passou, o tempo que passou lá, o que aprendeu. Sempre. Eu aprendi quase todos os esportes da educação física na escola. Eu aprendi a marchar na escola. Eu também. Não no serviço militar. Aprendi na escola. Desfile cívico a gente fazia. Estudei no colégio do Luther King ali, a gente hasteava a bandeira na Praça da Bandeira. Sim, cantava o hino nacional. Cantava o hino nacional, tinha um grande evento ali. Você sabe que eu tenho essa imagem muito viva. Mas não sai da minha mente. Toda vez que eu canto, cantar o hino, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, né? Mas isso é uma coisa que me move muito. Toda vez que eu canto o hino nacional, eu tenho a imagem da escola. Né? Eu também. Eu tenho a imagem da minha escola. E assim, eu olhava para o céu e via aquele céu tão bonito, muitas vezes ensolarado, né? Algumas vezes não, mas assim, o céu ensolarado assim, me dava tanta esperança, né? De mudar um pouquinho a minha história, a história da minha família, né? Que veio de classes muito humildes e sem condição nenhuma, né? Eu, por exemplo, estudei o meu ensino médio todo com livros emprestados de uma amiga. Então, eu tinha aquele cuidado de apagar com, né? Escrevia lápis, eu podia apagar. Não, ela já tinha um combinado entre nós. Ela escrevia lápis sempre. E Cláudia Verônica, uma grande professora. E aí eu apagava, né, a escrita dela e com muito cuidado para não rasgar, né? E às vezes hoje a gente percebe que o livro didático não é tão valorizado, mas é importante que se reveja, sabe? Tudo que a escola consegue oferecer, tudo que a escola consegue ofertar para favorecer a aprendizagem precisa ser muito valorizado. Tudo que eu aprendi na escola. A escola é minha referência para tudo. Tanto no esporte, quanto na vida militar, na minha vida social, tudo parte da escola. Então, a ideia de falar sobre a escola. Então, vejo tanta coisa positiva acontecendo e você não ouve falar em lugar nenhum. De repente, um caso ou outro, os meninos, o Convênio Brasil-França, mas é muito incipiente, tem mais acontecendo, tem mais coisas acontecendo. Aquilo não é um caso único. Então, quando eu fiquei sabendo a questão de Angola, lá no Infante Dom Henrique, eu falei, cara, eu quero estar aqui nessa inauguração. Fiquei... Vai ser convidado, com certeza. E de verdade que a gente precisa contar essas histórias positivas. Sim. Você precisa ter um olhar que a escola é um bom lugar. Ali é um lugar para se frequentar. Ali é um lugar que pode mudar a sua vida. A gente precisa inverter essa lógica, só ficar do lado de cá falando mal. Alguém precisa falar bem. Precisa. E somos nós, educadores, né? Ninguém melhor do que você. Ninguém melhor. Somos nós. Tem muita gente boa promovendo, fazendo a educação de uma forma muito especial, né? Eu também fui do time de handebol da minha escola. Eu aprendi vôlei, fiz atletismo, tudo eu fiz na escola. Né? Tudo saía de lá, intercolegial. Muito legal a volta dos jogos estudantis. A gente precisa disso, trazer para dentro da escola. Aprendi judô na escola, tem karatê na escola. Então, Daniel também tem um projeto da gente fazer os Jogos Paralímpicos com os nossos alunos também, né? Isso é fundamental. Vai ser um sucesso. A gente precisa de vários programas para falar de tudo que está acontecendo. E as pessoas não sabem. As pessoas não têm essa noção. Então, quando a gente inaugura um programa aqui chamado de inclusão, a gente precisa falar dessas pessoas. A gente tem muitos assuntos para falar e tudo vai permear a escola. A chegada do LGBT que ia mais na escola, como é que a escola absorveu, como é que trouxe ele para dentro, como é que é isso. Esse empoderamento feminino, empoderamento negro, a violência doméstica vai chegar na escola. Essa criança que chega
abalado. Olha quantos assuntos nós temos para falar, para conversar. E é responsabilidade da escola tratar desses assuntos. A escola não pode deixar de falar de feminicídio, a escola não pode deixar de promover o respeito às diferenças, a escola não pode. Então, assim, cada aluno que chega, a escola precisa se preparar para receber com toda acolhida, com todo afeto, com toda dignidade. Nossos alunos precisam de dignidade, assim como os nossos professores, a nossa equipe e a população como um todo. Né? O olhar do professor sempre atento, às vezes ele tem um olhar até de médio. Sim. Meu filho tem uma dificuldade na escola de copiar, beleza. O professor identificou, ele tinha um problema visual. Isso. Passou pelo exame e resolveu o problema do meu filho. Isso. A pessoa identifica uma tendência ao autismo. Sim. Ela vai mandar a família pesquisar. Tudo parte da escola, parte do professor. Precisa ser valorizado sempre. Precisa estar atualizado sempre. Sempre formação. E às vezes a família se preocupa, né? Diz assim, olha, a escola está inventando coisas. Então, assim, se a escola sinalizou, fica atento. É importante que você fique atento ao que a escola sinaliza. A minha filha, por exemplo, também aconteceu. Os problemas visuais dela. A professora me chamou e disse assim, olha, ele está com alguma dificuldade, leva ao médico e tal. E aí, assim, a gente começou os primeiros óculos, né, da Ayane, através da sinalização da professora de turma. Né? Então, assim, se a escola sinaliza, fique atento. Eu sempre dizia para as mães, e digo, né, que a gente não tem tempo para criar problemas com o aluno, a gente tem tempo para favorecer a aprendizagem desse aluno. E se a gente precisa de uma ferramenta para que isso aconteça, a gente vai buscar essa ferramenta. Se a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa buscar. Se a gente precisa de um auxílio médico, a gente precisa buscar esse auxílio médico. Então, a família precisa entender, quando a escola sinaliza, está na hora de ligar o alerta. É verdade. A escola, tudo começa na escola. Eu estou olhando a hora aqui que o papo é bom, a gente quer saber tanta coisa, mas o tempo urge, né? Ele vai embora com uma facilidade muito grande quando o papo é legal. A gente falando de educação, falando de escola, a gente precisa falar mais. Muito mais de escola. Eu me dizia, sabe por que se chamavam de tio e tio, professor? Pelo respeito que tinha por ele, não por vínculo familiar. Sim. Então, quando a gente vê professor sendo agredido na escola, a gente vê um retrocesso nessa. Muito grande. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Esse aluno precisa ter um olhar diferente para o professor, o educador que tem ali, aquela pessoa que está ali. Nós, somos pais, entregamos o nosso filho na escola. É aquela primeira entrega, do primeiro aula, que está chorando, não quer ir embora. Os primeiros dias. Os primeiros dias, terrível aquilo. Para a gente, pai se emociona. Você está entregando na mão de alguém que se entrega na mão do professor. Verdade. Então, esse é o primeiro gesto que a gente faz com a escola. Você entrega o teu filho amado, querido, a responsabilidade de alguém. Então, isso é o que a gente precisa ter da escola. Então, como a hora passa muito rápido aqui, você deixar aberto para você fazer as suas considerações finais aqui, Miriam, agradecer imensamente a sua participação, a sua vinda, acreditar aqui no nosso trabalho, de vir aqui falar de educação do seu tempo, que a gente sabe que é apertadíssimo para tudo, mas tirar um tempinho para conversar com a gente aqui sobre educação. Eu quero deixar as câmeras aqui do programa, os telespectadores à sua disposição para ouvir as suas considerações finais. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos o reconhecimento, nós agradecemos o convite. Né? Esse convite tem tanta coisa por trás dele, né? Sobretudo o respeito ao nosso trabalho. Nós agradecemos pela vontade, né, que vocês têm de nos acolher aqui e que a gente possa falar muitas vezes dos nossos projetos, dos nossos ideais. Daniel vem, ele hoje não está bem de saúde. Deus está convocado, mas hein? Ele vem, porque assim, é um trabalho de tanto carinho, de tanta dedicação, e a gente não pode se afastar dele. A gente não sabe quanto tempo, né? E como eu já estou aposentada, a gente não sabe de quanto tempo. Só no papel, gente, só no papel, só hein? no papel. De fato, né? Não de direito. Não de direito. Não. Então a gente fica com essa, na verdade, de direito. De direito, não de fato. A gente fica
com essa sensação, né, do dever cumprido, mas do dever de quem precisa contagiar tantas outras pessoas, né? Com o dever de quem precisa trazer tantos outros pares, com o dever de quem precisa se unir. E assim, a gente fala muito, gosto muito de falar sobre a questão do brilho no olhar, da vontade de transformar, né? E muitas vezes eu sou como freiriana, que eu já disse que sou, a gente pensa, nossa, mas é tão difícil. Mas a gente não pode deixar que o medo do difícil nos paralise, né? Paulo Freire fala sobre isso. O medo do difícil não pode paralisar você. Então, o medo do difícil não pode paralisar nenhum professor da nossa rede, da rede municipal, da rede particular. Não pode nos paralisar. Porque se a gente acredita na importância do nosso trabalho, a gente vai continuar transformando vidas e mais vidas que estariam à margem da sociedade, mas que com a escola conseguem novos espaços, conseguem sonhar, conseguem ousar, né, e acreditar em tantas possibilidades. Quando eu vejo, né, Bernardo e Yasmin embarcando, né, e não teve jeito, chorou a família, chorou a assessoria de comunicação, chorou a professora, porque é assim, a gente quer tudo isso para eles. Você falou de brilho no olhar, eu estou aqui o tempo inteiro olhando e vendo o brilho no teu olhar, falando de educação, falando de escola, falando de gente, falando de pessoas. Então, a gente tem que estar daqui com o dever cumprido, de cumprir uma missão, de inaugurar um programa chamado Inclusão, para falar de educação, para falar de pessoas, para falar de gente, para falar de nós, interagir. E começar aqui com você foi uma satisfação, assim, minha amiga, imensa, imensa. Te receber aqui e começar com o pé direito. Gratidão. Sucesso, sucesso. Obrigado, obrigado sucesso. a você. Todos vocês que estiveram conosco até agora, obrigado pela participação. Né? Tem muita gente aí acompanhando o programa. Esse é só o primeiro. Esse é só o primeiro de muitos. A professora vai vir outras vezes aqui, é sócia do programa. Ah, que bom. Você é sócia desse programa aqui. A professora Roberta tem meu tempo indisponível. A equipe está aberta para receber a equipe aqui também, para falar dos projetos. Qualquer novidade, traz para cá para a gente falar, manda para a gente aqui, vai ser um prazer divulgar. A gente precisa falar bem de quem faz as coisas do bem. Obrigado, gente. Até o próximo programa. Obrigada. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.